Bom dia, senhores, tudo bem? Hoje, matéria de hoje, Química 2, tá? Equilíbrio químico. Para quem é do segundo ano, esse capítulo aqui vai ser 2 capítulos, na verdade, vai ser o 18 e o 19. Para quem é do terceiro ano, é só o 19, tá? Mas a gente vai englobar bem aqui todo o conteúdo e também vai fazer uns 2, 3 exemplos de exercícios aqui que eu vou pegar da apostila do terceiro ano, tá? Então, pessoal do segundo ano, os exercícios que eu vou botar aqui é da apostila do terceiro. Só que é o seguinte, a matéria é mais ou menos, os exercícios é no mesmo nível, tá? É capaz de até desse exercício estar lá na sua apostila do segundo ano, mas com uma outra numeração, ok? Enfim, vamos começar a falar de equilíbrio químico, matéria posterior do quê? De cinética, né? Cinética, a gente falou do quê? De velocidade. A gente viu o quê? Que você tem uma reação aqui, essa reação tem uma velocidade. Só que a gente agora vai trabalhar com o conceito de reações reversíveis, que é o quê? Uma reação, ela ocorre para um lado, mas essa reação aqui também ocorre para esse lado aqui, tá? Isso é reação reversível. A reação nunca fica parada, tá? Então, ao mesmo tempo que eu estou formando um produto aqui, esse produto aqui está voltando para os reagentes. É uma reação inversa, tá? Isso a gente chama, então, de reações reversíveis. A partir de agora, quando eu te mostrar uma reação química para você, você vai ter essas duas setinhas aqui, uma para cá, uma para cá. Ou então ele vai colocar uma seta assim, ó, tá? Na questão, na prova, tá? Então isso você tem que ficar de olho. Deixa eu melhorar essa seta aqui, que essa seta ficou horrível. Ficou melhor agora, né? Então, ou vai ser esse símbolo aqui, ou esse símbolo aqui. Já se liga que é reação reversível, deve ser questão de equilíbrio, tá? Enfim, quando ocorre o equilíbrio químico? Aí que é essa questão que vocês vão ter que saber enxergar e entender. Que é o seguinte, início da reação, coloquei lá a reação, só vou ter o quê? Reagente, né? Ao longo do tempo, esses reagentes formam o quê? Produto. Conforme eu vou formando produto, uma parte desse produto está formando o quê? Está voltando para o reagente e vai ficar nesse jogo, tá? Vai ter uma hora que essas duas velocidades, tanto a direta quanto a inversa, vão ser iguais. Quando essas velocidades são iguais, é como se assim, a formação desse cara está numa velocidade, né? Formação para esse lado a mesma velocidade. As concentrações e as pressões se tornam constantes, tá? E aí a principal coisa que você tem que saber é isso, que quando ele chega em velocidades iguais, eu atingi o equilíbrio químico e as concentrações se tornam constantes. Constantes, vamos definir constantes aqui, porque às vezes vocês confundem, tá? Quando eles se tornam constantes, significa que as concentrações de todo mundo vai ser igual? Não, pelo amor de Deus. Essas concentrações vão ser o quê? Fixas, vão ficar estabelecidas num certo valor, tá? Então, por exemplo, cheguei no equilíbrio químico, a concentração desse cara pode ser lá 3 mol por litro e aqui 4 mol por litro. Não vão ser iguais, mas elas vão ficar o quê? Fixas, tá? E elas só serão perturbadas, só serão variadas de novo se eu alterar esse equilíbrio, que é uma matéria seguinte, capítulo 20, princípio de Le Chatelier, ok? Então, a princípio, é isso que vocês têm que entender, que no início da reação, você não tem um equilíbrio químico. Ao longo do tempo, eu vou atingir esse equilíbrio químico. E o que vai ser importante você saber? Atingir o equilíbrio químico, as concentrações se tornam constantes, tá bom? A gente vai explicar isso por gráfico e também por fórmulas, tá bom? Vamos começar explicando por gráficos. Bora. Muito bem, o que vocês vão ter que entender também a parte do gráfico, tá? Eu vou botar também um mapa mental na matéria, tá? Junto anexado, para vocês terem um mapa mental. Mas olha só, você tem um gráfico aqui de concentração por tempo, tá? Então esse símbolo aqui de colchetes, né? É o símbolo de concentração, ok? Concentração por tempo. E aqui eu dei uma reação qualquer aqui, onde esse cara é o reagente e esse cara aqui é o produto, né? Muito bem. O que vai acontecer aqui, gente? Início da reação. Início da reação é aqui, não é? No início da reação eu só vou ter o quê? Reagente.
né? E ao longo do tempo, uma parte desse reagente vai ser consumido para formar produto. Então, vamos imaginar que aqui é a curva do reagente, ok? Ela foi indo, até ela ficar o quê? Constante, fica uma linha. Quando ela fica constante, é por quê? Porque atingiu o equilíbrio. O produto, a linha do produto vai ser o quê? A partir do zero. Porque no início da reação eu tenho o produto? Não, só tenho o reagente. Então no início, ó, eu venho aqui e aqui é a linha do produto, tá? Onde é que atingiu o equilíbrio? Mais ou menos aqui, né? Deixa eu botar de caneta preta aqui. Mais ou menos aqui, né? Aqui vai ser o tempo de equilíbrio. Eu vou pedir o tempo do equilíbrio? Não, não vou pedir, relaxa. Tá? O que vocês vão ter que saber só? Que a partir desse ponto, a reação se torna em equilíbrio. Ou seja, a reação você pode deixar quanto tempo que quiser. As concentrações vão mudar? Não, não vão mudar. Tá bom? E aí você tem essa concentração do equilíbrio, e isso você vai poder ter que saber. Essa concentração aqui vai estar no equilíbrio, e essa concentração aqui também vai estar em equilíbrio. Tá bom? Isso você tem que entender o gráfico, tá? O gráfico ele normalmente vai tirar uma coisa assim, você tem que saber interpretar ele, tá? Tem que ver o quê? As concentrações nessa parte onde está o quê? Constante, ok? Vamos continuar agora com fórmulas. Muito bem, vamos lá. Vamos falar sobre constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio, você já tem que se ligar que eu estou falando da letra K, ok? Então, se eu pedir na questão, calcule a constante de equilíbrio, você já tem que saber, o João quer o K, tá? Essa constante de equilíbrio ele pode ser em função da concentração, que é o Kc, né? C de concentração, ou da pressão, por isso que é Kp aqui, tá? A gente vai falar as particularidades de cada um caso aqui. O que importa para você saber aqui é o quê? Que tanto o Kc quanto o Kp é produto sobre reagente e é parecido com aquela fórmula da lei da velocidade de cinética, tá? Então, ó, o Kc vai ser produto sobre reagente, então vai ser concentração desses caras sobre desses caras elevados aos seus coeficientes que estão aqui. Tá bom? Então, ó, concentração de C elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho, multiplicando aqui, né? Sobre concentração de A elevado a Azinho, vezes concentração de B elevado a Bzinho. Isso aqui seria a fórmula de Kc, tá? Vamos falar um pouquinho desse Kc, tá? Primeira coisa, o que não entra no seu Kc, tá? Imagina que eu te dou uma reação química e esse Azinho aqui é uma coisa sólida. Vai ter um S aqui de sólido. Sólido não tem concentração. Então, o sólido ele não entra na fórmula. Então, se eu tivesse esse cara aqui, tipo sólido, o Azinho, o sólido, então esse cara aqui não teria o quê? Aparecendo. Ele estaria o quê? Sumindo aqui, esse cara aqui. Você só colocaria o quê? O B na fórmula. Tá? Então, como para mim vai ser o Azinho vai estar normal aqui, eu vou voltar com o Azinho aqui. O que você tem que saber então? Que sólidos e solventes, solvente geralmente quem, gente? A água, tá? Quando for solvente, ele vai aparecer esse símbolo aqui, L, de líquido. Se aparecer um Lzinho, um S, em qualquer um dos elementos da reação, você já sabe que não vai entrar na fórmula de equilíbrio químico, tá? Então, é sólidos e solvente, tá? E no Kp, eu vou fazer logo aqui também, vou apagar aqui essa partezinha. O Kp, a fórmula do Kp seria o quê? A mesma coisa, só que vai ser o quê? É como se fosse uma pressão parcial. Pressão do C elevado a Czinho, vezes pressão do D elevado a Dzinho, pressão do A elevado a Azinho, pressão do B elevado a Bzinho. Sempre os seus coeficientes que estão aqui, tá? Agora, qual é a particularidade do Kp que você tem que saber? Pressão. Pressão, a pressão ela só atua nos gases. Por quê? Eu sempre fiz isso em sala de aula, né? Por exemplo, eu tenho aqui essa caixinha de óculos. Ele é algo sólido. Eu estou fazendo pressão nele. Eu estou deformando ele? Estou mudando o volume dele? Não. Por quê? Em sólidos e líquidos, líquidos até gera um pouquinho. Mas principalmente em sólidos, a pressão ela não interfere muito. Ela não tem um efeito prático, tá? Nos líquidos, muito pouco. Também a gente também não conta. Ou seja,
Quando você for fazer a fórmula do Kp, esses caras que tem que estar aqui, eles precisam ser gases. Então, só entra no Kp se for o quê? Gases. Tá? Então, tem que estar um Gzinho lá, tá? Para você saber e fazer a fórmula do Kp. Se não tiver, João, não entra. Então, se tivesse aqui algo assim, aqui, de aquoso, ou nada, não está gasoso, você não vai botar a pressão parcial do ar aqui na fórmula do Kp. Tá bom? Vou fazer um exemplo com vocês e algumas particularidades. Bora. Básico aqui, só como vocês montariam essa fórmula do Kc e do Kp. Só uma coisa aqui, essa tinha tem que estar para o outro lado também. Ele quer pedir aqui a fórmula do Kc e do Kp dessa reação, né? Vamos lá. Tem sólidos aqui? Não tem sólidos. Tem um solvente aqui? Também não. Então você joga a fórmula aqui. Kc, produto, que é o NH3, então a concentração de NH3 elevado ao quadrado, sobre os reagentes que estão aqui. O N2, ele está elevado a 1, né? Porque o coeficiente dele é o que está na frente aqui, é o 1. Vezes a concentração do H2 elevado ao cubo. Pronto, montei a formulinha do Kc, só isso. Tá? Do Kp, a mesma coisa, só que você tem que ver se todos são gases. Nesse caso, todos são gases, então vai todo mundo entrar. Então, pressão do NH3 elevado ao quadrado sobre pressão do N2 elevado a 1 vezes pressão do H2 elevado ao cubo, né? E pronto, você montava a fórmula do Kp também, ok? Nada muito complicado, você só tem que enxergar isso para montar a reação. Agora, João, na prova tu vai cobrar assim? Óbvio que não, eu vou dar valores aqui. E outra, aí a gente vai falar mais na frente, a última parte é o quê? Eu posso te dar a concentração já no equilíbrio, que é mais fácil, por quê? Se eu te der as concentrações já no equilíbrio, é só você substituir aqui, aqui, aqui e pronto, corre para o abraço. Ou eu posso te dar as concentrações iniciais e eu peço para fazer outras coisas. E aí a gente vai ter que falar de um conceito de grau de equilíbrio. Mais para frente a gente vai falar disso nesse vídeo ainda, tá bom? Vamos continuar. Relação entre Kp e Kc. Bora! Se eu falar dessa relação do Kc com Kp, é bom você saber uma relação do Kc só, que é o seguinte. A gente falou que o Kc é sempre produto sobre reagente, não é? Se é produto sobre reagente, vamos pensar o seguinte. Se esse equilíbrio está favorecendo os produtos, ou seja, está formando mais produto, o que vai acontecer? Esse Kc vai ser maior que 1. Porque não é produto sobre reagente, o produto vai ser maior do que o reagente. Algo maior sobre algo menor dá algo maior que 1. Né? Simples, é só você pensar assim. 10 sobre 8, aqui é maior do que esse, vai dar maior que 1. Né? Ou seja, o gráfico da reação vai ser algo assim. Por quê? Vai ter no equilíbrio, que está mais ou menos aqui, né? Lembra que é concentração e aqui é tempo. Vai ter mais produto do que reagente no equilíbrio aqui, né? Ou seja, o Kc vai ser maior que 1. Tá? Então, se ele falar, o Kc foi maior que 1, significa o quê? Que está formando mais produto que reagente. E isso é bom para o nosso rendimento. Tá? Por quê? Você tem uma fábrica de produtos químicos. Cara, ele quer formar produto, não é? Então, quanto maior o Kc, maior o rendimento. Ou seja, mais produto eu estou formando. Então, depois a gente vai ver como manipular reações químicas e o equilíbrio para formar mais produto, que é o que normalmente a gente quer numa indústria química. Ok? Agora, quando o Kc, o contrário é o quê? Kc menor que 1. Então, geralmente, a concentração do reagente vai estar maior que a concentração do produto, né? Tá? Isso é mais para olhômetro mesmo, porque tem muita questão que ele te dá o gráfico para você interpretar ele, ok? Então, se aparecer um gráfico em que o produto está maior do que o reagente, você fala, esse Kc aqui é maior que 1. Tá favorecendo o produto, bom rendimento. Agora aqui é o inverso, tá bom? Vamos agora para a relação. Aqui, ó, tem uma forma para você relacionar o Kc com Kp, tá? Geralmente eu não cobro isso em prova. Agora, vestibular, né? Você sabe, Enem, pode ser que cobre, tá? Então é o seguinte, você vai ter que saber o seguinte. Primeiramente, para você usar essa fórmula aqui, somente para gases, tá bom? Só para gases. Se não tiver gás, a gente não tem essa fórmula, tá? Então, ó, Kp é igual a Kc vezes o R, que é R, aquele do PV igual a nRT.
Constante geral dos gases, por isso que é só para gases, né, gente? Aqui é 0,082, tá? Temperatura, que tem que estar em Kelvin, né, essa temperatura. Então, aqui, ó, tem que estar em Kelvin. Vou botar aqui. Elevado ao ΔN, tá? E aí, ó, esse ΔNzinho aqui, você tem que saber que é o quê? ΔN é a variação do somatório dos coeficientes dos produtos menos do dos reagentes. Aí você fala, nossa, João, não entendi nada. É simples esse ΔN, tá? Esse ΔN é o seguinte, quem são os coeficientes dos reagentes aqui? O coeficiente aqui do reagente é 1, que é esse 1 aqui da frente, e 3. Quem é o coeficiente do produto? 2. Então aqui, qual seria o ΔN? Somatório dos produtos só tem um produto. Então é o quê? 2 menos o somatório dos reagentes, que é o quê? 1 mais 3, que é 4. Então, 2 menos 4 dá menos 2. Então, nesse caso aqui, dessa reação, qual seria o valor do ΔN? Menos 2. Só que ele teria que te dar também uma temperatura, o R você tem que saber, que é 0,082, enfim. Tá bom? E aí, para você relacionar isso, tá? Mas não se preocupa muito com isso não, tá? É só porque eu tenho que dar mesmo. Vai estar no mapa mental também, tá bom? Vamos para a última parte, que é importantíssimo, que se chama grau de equilíbrio. Agora vamos falar de grau de equilíbrio. E não é tão complicado, mas aí a gente vai meter mais matemática no meio, tá? Que é o seguinte, eu falei que no início da reação eu só tenho reagente, né? Coloquei lá uma certa quantidade de reagente, ele vai ter que formar produto, né? Só que ele vai formar tudo de produto? Não, tá? Vai formar uma parte de produto, ou seja, uma porcentagem vai formar produto e uma parte não vai formar produto, vai continuar sendo reagente. A gente vai saber o quê? A porcentagem que ionizou, tá? É só o quê? Número de mols que reagiu sobre número de mols que a gente colocou lá no início, que é o inicial, vezes 100. Aí vai ter uma porcentagemzinha, né? Aí pensa o seguinte, se 100%, próximo dos 100% ionizou, ou seja, praticamente tudo que era reagente formou produto, né? Significa que esse KC vai ser bastante alto, né? Muito alto. Ou seja, rendimento também vai ser o quê? Muito alto. Por quê? Porque eu vou ter muito mais produto do que reagente. Não ionizou tudo, praticamente? Tá, lembra? Essa porcentagem, esse alfazinho aqui, eu vou chamar ele de peixinho, tá? Porque tem a formulinha lá que depois a gente vai falar com peixinho. Esse peixinho é a porcentagem do que ionizou. Se a porcentagem é alta, ionizou muito, formou muito produto, teu KC é alto, teu rendimento é alto. Agora, se ele tiver muito baixinho, próximo dos 0%, esse KC vai ser o quê? Vai ser baixo. Ou seja, rendimento baixinho também, tá? A gente vai usar muito esse cara quando a questão te der as concentrações iniciais, tá? Então, ó, questão falou de concentração inicial, se prepara que a gente vai usar muito esse cara aqui, tá? Eu vou te dar um exemplo disso, depois eu vou fazer um exercício sobre isso para a gente entender, tá? Bora continuar. Eu faria esse tipo de questão usando o alfa, tá? Eu vou dar um exemplo, mas eu não vou terminar a questão, só para ver como é que vocês montariam uma tabela, tá? A tabelinha é esse cara aqui, IRE, o IRI, pensa assim, tá? Que é início, reagiu, quanto reage, equilíbrio. Essas concentrações do equilíbrio é que você vai jogar no KC. Por quê? Para jogar no KC, as concentrações têm que estar o quê? No equilíbrio, né? Então, você não pode jogar as concentrações iniciais na fórmula do KC, nem do KP se for pressão, tá? Então, eu estou tirando um exemplo seguinte. Montei aqui a tabela que no início eu tenho 2 mol por litro de N2 e 1 mol por litro de H2. Está vendo aquele I? I é de inicial, tá? Então, a tabelinha seria o que aqui? No início, eu vou ter 2 mols aqui. Aqui eu vou ter 1 mol por litro. Lembrando que é mol por litro, tá? Tem que ser concentração. Se falar 10 mols, tem que ver que volume tá. No início, eu tenho produto, gente? Não, né? Zero. Aí, você vai ter que ver o quanto reagiu. Eu te dei aqui quanto reagiu? Não, eu não te dei nem o alfa, né? Agora, você vai saber o seguinte. Você sabe que a proporção desse cara para esse cara é de 1 para 3, não é? Então, esse cara, se ele reagir X, e ele é reagente, como ele é reagente, ele vai perder, né? Então vai ser menos. Vai perder alguma coisa para formar o produto A. Como o coeficiente dele é 1, ele vai perder X. Esse cara, como é 3 vezes a proporção dele,
Ele perde 3x. Tá? Então, se ele perde meio, esse cara perde meio vezes 3. Tá? Essa é a lógica. E aqui vai ganhar quanto, gente? O dobro, que é de 1 para 2. Então, ele ganha 2x. Tá? Então, no equilíbrio, eu tenho aqui 2 menos x, 1 menos 3x, e aqui 2x. Por quê? Você vai fazer, ó. Antes tinha 2, perdeu x, no equilíbrio vai ficar 2 menos x. Antes tinha 1, no início. Perdeu 3x, fica 1 menos 3x. Aqui não tinha nada, mais 2x fica 2x. Aí eu teria que te dar ou a constante de equilíbrio, para você jogar Kc e calcular aqui, ou o grau de equilíbrio para você achar o K aqui. Agora, e se eu te desse o valor do grau de ionização aqui, ó? Esse grau de ionização. Te desse, que é 10%. Só 10% ionizou, tá bom? Só 10%. Significa o quê? Que, fazendo as continhas aqui, 10% de 2 é 0,2, né? Então, significa que esse x aqui é 0,2. Então, olha, 0,2 reagiu. E aqui reagiu o quê? O triplo, né? Então, aqui é 0,6. E aqui formou quanto? X é 0,2, aqui vai ser 0,4. Tá vendo a lógica? Por quê? O x vale 0,2 porque eu te dei o grau de ionização. Aqui triplicou e aqui duplicou. Tá? E aí você... Aqui ficaria 1,8, né? 2 menos 0,2. Aqui fica 0,4. E aqui fica 0,4. Né? Aí você fazia o Kc e correr para o braço. Tá bom? Vai dar um Kc até baixo. Tá bom? Simples. Tá bom? Vamos fazer os exercícios agora, tá? Exercícios aqui, tanto para o segundo ano quanto para o terceiro. Vou colocar diferente para cada um. Tá bom? Vamos embora. Primeira das questões que eu vou fazer aqui, tá? Lembrando, a apostila do terceiro ano, esses exercícios aqui, tá? Questão 3. Em um balão de capacidade igual a 10 litros, foram adicionados 1 mol de A, de A2. Então, eu vou colocar aqui, ó. Você tem 1 mol desse cara aqui. Você tem 2 mols de B, de B2. Tá, é isso. Aí tá já a gente sofrendo a transformação de acordo com a equação seguinte. Ou seja, no início você colocou esses valores aqui. Tá? Tá no equilíbrio? Óbvio que não. Ao longo do tempo, vai formar produto. Considerando-se que no estado do equilíbrio químico, a concentração do AB seja de 0,1, calcule o valor do Kc. Então, aqui ó, ele te deu o valor de 0,1 mol por litro no equilíbrio aqui, né? No equilíbrio, né? Aqui no equilíbrio. Aí ele quer o valor do Kc. Só que tem uma pegadinha. A concentração ele deu em 0,1 mol por litro. Esses valores aqui não. Ele só falou que botou 1 mol, mas em que volume? Em 10 litros, né? Então, qual seria a concentração em mol por litro inicial dele? Você teria que fazer o quê? Lembra daquela formulinha do molaridade é número de mols sobre volume. Como aqui é 1, volume é 10 litros, aqui vai dar 0,1, aqui vai dar 0,2, né? Então, aqui vai dar 0,1 mol por litro, aqui 0,2 mol por litro. E aí a gente vai precisar fazer o quê? A nossa tabelinha, né? Aquele Willy. Então a gente vai fazer isso agora aqui. Eu vou botar aqui, ó. Inicial, reagiu, equilíbrio, tá? No início, eu tenho 0,1 mol por litro aqui desse cara, do A2, né? Do B2 eu tenho 0,2, né? Tá? E deixa eu botar para cá, lá para cima aqui o 0,1, né? E a única coisa que eu tenho desse cara aqui era que o 0,1 mol por litro estava aqui, né? No equilíbrio, né? Desse cara aqui. Porque ele falou que estava já no equilíbrio, então ele já está no E. Tá? E aqui é zero, né? Porque no início da reação não tem nada, é zero. Aí, você sabe que aqui perdeu x, porque não é 1 para 1 para 2, então ele perde x aqui de 1 para 1, e aqui ele ganha o quê? 2x. Ou seja, a concentração no equilíbrio desse cara é 0,1 menos x, e aqui é 0,2 menos x. Aí você fala, não vai dar para fazer, como é que eu vou achar o Kc se eu não tenho x? Mas, aqui, ó, 0 no início aqui do produto, formou 2x. Ou seja, esse 0,1 mol por litro é igual ao 2x, né? Então, você pode falar que 2x é igual ao 0,1.
Então, esse x, se você dividir por 2, dá 0,05. Achando x 0,05, eu consigo achar tudo, não consigo? Faz 0,1 menos 0,05, que é o x aqui. Tem esse valor. 0,2 menos 0,05, 0,15. E eu tenho já a concentração do equilíbrio dele. Achei as concentrações do equilíbrio. Tá? Como é que eu achei isso? Montando a tabelinha, vendo o seguinte, o coeficiente dele é 1, então ele perde x, porque ele é reagente. O coeficiente também dele é 1, perde x também, porque também é reagente. O coeficiente dele é 2, só que ele é produto, ganha 2, então é 2x, é sempre o dobro. Tá? Se fosse 3AB aqui, 3x aqui. Tá? Então, 2x, que é o total, vai ser igual ao 0,1 aqui, você matava a questão assim. Achando esses valores, eu vou conseguir o quê? Calcular o KC. Deixa eu só botar os valores dele aqui em cima de equilíbrio para não me perder, né? 0,05, 0,15, 0,1, né? Muito bem. Montei a tabelinha, achei as concentrações de equilíbrio. Fórmula do KC agora. KC vai ser concentração do AB elevado ao quadrado, concentração do A2 elevado a 1, vezes o B2 também elevado a 1, né? Concentração do AB, 0,1 ao quadrado. Aqui vai dar 0,05, 0,15, né? Fazendo essa continha, vamos lá. Deixa eu dar uma apagada aqui. Vou apagar tudo aqui em cima. Fazer aqui em cima. Vamos lá. Aqui, ó, o quadrado vai ficar 0,01. Quando você fizer 15 vezes 5, dá 75. Só que tem 4 casas decimais. Então, 0, 0, 0. Vamos igualar as casas, cara. Aqui, ó, tem 4 casas decimais aqui, né? Aqui só tem 2. Coloca 2 zeros. E tira os zeros. Vai ficar 100 sobre 75. Isso aqui, dividido por 25, dá 4 terços, que dá 1,333 na dízima. Tá? Tem isso? Tem letra B de bola. Tá bom? Então, eu fiz a continha, tá? Questão difícil essa, tá? Posso cobrar a prova? Claro que eu posso, tá? Sempre que eu te der a concentração inicial, se preocupa que você já se prepara que você vai ter que fazer o quê? A tabelinha. Tá bom? Vamos fazer mais uma mais chatinha, agora essa é facizinha. Por quê? Ele tá falando aqui que o metanol, que é esse cara aqui, utilizado como solvente, anticongelante, material de partida, outros produtos, blá, 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 blá. Tá. Para um sistema que nas condições de equilíbrio, isso é importante, nas condições de equilíbrio, as concentrações de metanol, monóxido de carbono e hidrogênio sejam respectivamente 0,145, 1 e 0,1, qual o valor da constante de equilíbrio? Ou seja, ele já está te dando os valores das concentrações no equilíbrio, não é no início. Ou seja, vai precisar fazer a tabela? Não. Tá? Deixa eu ver o respectivamente ali. O 0,145 é do metanol, então o 0,145 é daqui. E tá tudo mol por litro, né? Carbono, monóxido de carbono 1. Aqui é CO, né? E 0,1 do hidrogênio. Tá? Tem alguma coisa que eu esqueci? Tem um coeficiente aqui que é um 2 aqui, tá? Isso é importante, já ia errar isso. Fórmula do KC vai ser produto sobre reagente, concentração do metanol elevado a 1, sobre concentração do CO elevado a 1 também, concentração do H2 elevado ao quadrado por causa desse 2, né? Tudo gás. Okay. Então aqui vai dar 0,145. O CO dá 1, né? E aqui dá 0,1 elevado ao quadrado, né? Aí aqui vai ficar 0,145 dividido por 0,01 igual às casas para ficar 145 sobre 10. E aí você divide, dá 14,5. É um KC até alto, né, gente? KC alto. 14,5 letra C. Foi? Tranquilo? É isso, gente. Fiz esses 2 exercícios para vocês verem, tá? Aula encerrada. Um abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, tirem dúvidas comigo, tá bom? Fui.